Pronto. Procura o nome dele. Ok. Tá aparecendo? Tudo bem? Tudo bem. Tá aparecendo? Agora tá. Agora sim. Boa noite. Agora deu certo. Tá muito escuro. Cadê o Marcos? Aqui, deixa eu ver aqui. Eu tô vendo o computador aqui. Agora. Ok. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, doutor João Paulo. Boa noite, Marcos. Agora sim deu certo. A primeira Ok. live, né? Primeira live, né? A gente tá fazendo os ajustes, né? Isso, Marcos. Certo. Pronto, Marcos. Seja bem-vindo aí. Ok. Marcos, fale um pouco sobre a questão do espiritismo, né? A doutrina espírita, que você palestra tanto. Dá uma resumida em relação ao que é a doutrina espírita, para quem não conhece. Bom, a doutrina espírita, ela tem tríplices aspectos. Ela tem filosofia, religião, porque relembra o Evangelho de Jesus, Uhum. e ciência. Ciência porque a gente estuda todo o aspecto religioso e científico. Então, nós temos uma visão total, mais profunda da vida, né? A gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. A vida futura, né? E a ciência espírita, ela está baseada nos 5 livros espíritas, que são o Código da Vida, seria o Livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, já falei, né? A Gênese, e nós temos o Céu e o Inferno, que é o código da vida, né? Nós temos aí, a gente sabe que tem vários depoimentos de diversos espíritos em diversos níveis, né? De situações que os espíritos vêm falando, espíritos suicidas, espíritos medianos, espíritos mais felizes. Então, vários depoimentos. Então, a doutrina espírita é uma ciência, né? A religião, porque ele relembra tudo que Jesus falou, né? Entendi. Me fale um pouco em relação nesse momento que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia do coronavírus mundialmente. Tem alguma explicação, alguma coisa na questão no espiritismo? Alguma explicação, alguma que vocês falam, né? Em relação ao que está acontecendo no momento. Nós temos a classificação. Allan Kardec, ele classificou os espíritos, classificaram em 5 categorias. Mundos primitivos, em que a Terra já passou por esse estágio, né? Mundos de provas e expiações é o que nós ainda estamos vivendo. Prova é aquilo que a gente vai provar, está provando. Ou seja, uma prova é aquilo que a gente vai na Terra, o professor passa a matéria e a gente vai fazer aquele teste, né? Mas é diferentemente das provas na Terra. A gente faz sem a gente saber o que é que o professor põe. É diferente, né? São as provas. A expiação é diferente, porque a gente vai olhar o que a gente fez no passado, né? É totalmente diferente. É os enganos que a gente fez no passado, os erros que a gente cometeu no passado, a gente vai reparar, né? Provas e expiações. Então,
Então, depois nós vamos ter o mundo de regeneração, é o mundo que estamos a Terra vai passar. Depois nós vamos ter os mundos ditosos e os mundos celestes ou felizes. Bom, então a Terra vai passar para o mundo de regeneração. Todos os seus habitantes, nós, que somos nós, estamos passando por este período de esses problemas. São um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É lógico que haverá uma transição para um mundo de regeneração. Com isso, haverá esse problema desses problemas de vírus e tudo mais, né? Bom, então é isso que está acontecendo. Agora, eu gostaria de deixar as pessoas mais tranquilas, né? Que isso não é o fim. Isso não a gente não deve ficar perturbado. Não perturbais os vossos corações, porque a gente deve estar tranquilo, porque são coisas naturais. É uma mudança de ciclo, não é coisas para a gente ficar perturbado, nem sair. Meu Deus, é o fim. Não, não é o fim. Pensamento em desistir da vida, pensamento em De morte, jeito nenhum. que não aguenta Bom, tanto sofrimento. não é isso. A gente deve, veja bem, nós somos cristãos. Se você está me ouvindo, é evangélico, é católico, você é espírita, qualquer outro segmento religioso, você deve segurar na oração. Ora, se você é cristão, não é cristão para entrar na igreja e depois deixar de ser cristão, não é isso? Então você tem que ser cristão às 24 horas. Se você está me ouvindo e é cristão, tem que ser cristão às 24 horas. Não é cristão de festa, não. É 24 horas. Veja bem, 24 horas. Não é só uma horinha, não, nem 2 horas, não. 24 horas. Lembrar que o altar está na igreja. E o altar deve estar onde? Dentro de nós. Não pense você que, mas eu queria estar na igreja. O altar tem que estar dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Nós temos que carregar esse altar. Não, a igreja aquele santo, aquela imagem, é de pedra, é de gesso, ela é de madeira. Eu sei, é um santo que eu gosto, tá? Eu vou acender minha vela. Acenda em casa. Esse momento, você que às vezes está pensando, você perdeu o emprego, meu irmão, pense que agora é o momento de reflexão. Você precisa aproveitar para você fazer uma viagem no seu interior e encontrar quem? Jesus. É Ele te deixou em casa. Não é para você sair, se agarrar nos cabelos e sair desesperado. Não. Meu irmão, se acalme. É para você se alegrar, criar pontes. Pontes da tristeza para a alegria, porque você vai encontrar mais na frente um outro emprego, um outro trabalho, e isso vai passar, não é? Então, se alegre. Olhe, no capítulo 7, deixa eu ver aqui, no capítulo, se minha vista não falhar, no capítulo 7, versículo 24, Jesus fala, através de Mateus, que a nossa fé, ela tem que ser pautada, construída na rocha. Não é no terreno qualquer, na areia movediça. Entende? A gente tem que criar ela na rocha. Não é? Que fé é essa? É só na alegria?
Ai, que eu ganhei na loteria. Ai, tá tudo bem. Não, meu irmão. É na tristeza, na dificuldade é que a gente aprende, entende? Então, tira de letra. Vamos construir pontes de amor, de paz, nada de tristeza. Vamos levantar a cabeça. E para atenuar essa dor, o que é bom ser feito, né? Principalmente agora para aliviar esse sofrimento, né? O que fazer? Tanto a Igreja Católica, o Espiritismo, os evangélicos, todos os segmentos religiosos, nós indicamos uma ferramenta básica. Qual é? O Evangelho de Jesus e a prece. Se apega na prece. Tenha fé em Deus. Não é essa fé que foi feita em qualquer lugar. É a fé que constrói essa fé. Essa fé, porque você não está sozinho. Você não está só. Não pense que, meu Deus, tudo acabou. O que acabou? Não acabou nada. E de repente você perdeu, entre aspas, que ninguém perde ninguém. Você foi embora, um ente querido, com coronavírus. Acabou? Não acabou. Porque se você pensar nisso, Jesus morreu, aí é o checkmate que eu falo para você. Jesus morreu, aí você diz assim, morreu, mas ressuscitou. Se ele ressuscitou, meu irmão, o seu ente querido, também ressuscitará, se já não ressuscitou. Tenha fé, acredite, mas acredite com garra. Não é essa fé que foi feito qualquer. Não se agarre em bebida, não se agarre em droga, não se agarre em nada, mas se agarre em Jesus. Verdade. Muito bem, Marco. Isso mesmo. A gente vê tem muitos estudos que mostram quem tem fé, quem tem a fé, né? Alguma religião tem uma melhoria e consegue passar nesses momentos difíceis, né? De doença, de dores, né? Quem tem uma religião, uma fé, a gente vê que consegue superar bem melhor, né? Tendo uma religião, uma fé que ajuda muito, né? Porque muitas pessoas ultimamente entram em desespero, né? E preocupadas em contaminar, em pegar o vírus, né? Preocupada com o vizinho tá saindo, ai meu Deus, vai me contaminar, né? Preocupada com as coisas. É orar, isso mesmo, Marco. Ter uma fé, né? Ter uma religião, isso ajuda muito a conseguir passar nesse momento que a gente está passando atualmente, né? É, E seguir uma rotina, né? Não ficar vendo notícias em excesso diariamente, o dia todo, né? Essas notícias midiáticas que ficam só mostrando notícias não muito boas, né? Notícias tristes, né? E isso mexe muito com a mente da gente, né? Deixa a pessoa muito tensa, muito preocupada, não dorme direito, né? Então tem que se evitar, só ver uma vez no dia, ou de manhã ou à tarde, evitar assistir à noite, que isso atrapalha o sono, né? E seguir uma rotina diariamente é importante também. Religião, né? Ter a espiritualidade, que ajuda muito a parte mental, e seguir uma rotina diária, né? Estudar, trabalhar em home office, botar limites nesse home office, né? Que tem alguns trabalhos, alguns locais que exploram do funcionário, porque está em home office, né? A pessoa tem 8 horas para trabalhar, mas eles exploram. Colocar limites, ter tempo para fazer atividade física, isso é importante também em casa. É importante fazer com amigos ou com alguém em casa, que isso um estimula o outro a conseguir fazer atividade física, né? Ler livros que ajudem, filmes, comédias, filmes que goste de assistir, que deixa a pessoa animada, que estudar, né? Curtir os filhos, né? Agora é o momento de curtir os filhos, né? Agora tem tempo, né? Antes, não tenho tempo, só via trabalhando, só via na rua. Agora a pessoa tem
mais tempo de curtir os filhos, de educar os filhos, né? Que não é fácil. Tem que conseguir educar os filhos meio impacientes. Trabalhar a paciência, né? De cuidar dos filhos, né? E fazer atividade física, como falei. Dormir, né? De 6 a 8 horas. Tem que dormir no mínimo 6 horas. E se tiver alguma... Não está conseguindo ficar bem, né? Não tentou seguir uma rotina, né? Tem que ter rotina. Mesmo isolado, tem que ter uma rotina. Acordar, se cuidar, trabalhar, estudar, ler livros, ter contato com os familiares, né, os amigos, mesmo assim, contato virtual, né? O contato presencial fica para depois, quando passar essa crise, mas o contato virtual, diariamente, isso ajuda, né? Isso ajuda. Ter o social, né? Que o ser humano precisa do social, né? Isso é necessidade humana mesmo, ter em grupo. E outra questão que o Espiritismo faz muito, né? Que é a caridade. Queria que você falasse um pouco em relação à caridade. Que o Espiritismo faz muito isso, né? A caridade, Uhum. ela é nossa... São Paulo fala que a caridade é uma das maiores virtudes. É a nossa ferramenta básica também, porque é o exercício do amor. Ou seja, eu só sou feliz se eu faço o outro feliz. Eu não posso ser feliz sozinho, porque se eu fizer o outro feliz, eu vou me sentir tão feliz, não é? Eu Uhum. saio da minha casa e vou atrás daquele que necessita. Olha que coisa boa eu estou fazendo. E o nosso Deus, nosso Mestre Jesus, que sabe que a gente está fazendo, as migalhas que a gente está fazendo, ele vê aquilo que a gente faz. Muitas das vezes a gente sai na calada da madrugada e ele sabe o que a gente faz, Uhum. que a gente sai, desculpa, a enxugar as lágrimas daqueles que tanto sofrem, Uhum. aquelas pessoas que estão passando fome. É Uhum. muito gratificante. É É muito verdade. Não amor que a ficar... gente É recebe. verdade. Não ter É aquela um revolta, amor. porque a gente E tem a que fazer o gente. que está ao nosso alcance, né? Porque ficar esperando os políticos dar É, conta de resolver não vai mas a nem tão gente, cedo resolver, né? A gente tem doutor que tomar uma Gessé, atitude ao nosso é, alcance, né? doutor João, mas a gente deixa os políticos de lado. É. Porque a gente faz com amor, e o amor que sai do nosso coração. É um amor muito grande que a gente faz, e se sai o que a gente fizer, o pouquinho que a gente fizer, a migalha que a gente fizer, com amor, sai do coração. Eu gostaria Uhum. de falar um pouquinho mais, com a sua permissão, Uhum. dos nossos irmãos que agora talvez estejam querendo ou pensando se suicidar. São Uhum. nossos irmãos queridos que estão pensando ou está decidindo a fazer esse ato tão impensado. São irmãos que já esgotaram todo esses pensamentos, esse desespero, chegando a esse desespero. A Uhum. gente alerta para esses irmãos que nós temos, quando a gente vem para cá, a gente tem, é como se fosse um aluguel de uma casa aqui na Terra. A gente aluga uma casa. O corpo da gente é um aluguel de uma casa. Então, essa casa a gente aluga, entende? A gente Uhum. aluga essa casa e a gente tem que devolver essa casa naquele contrato, naquele tempo que a gente contratou. O dono é Deus.
Então, a gente tem que devolver essa casa no tempo certo e com a casa em ordem. A gente não pode entregar essa casa nem antes, só no tempo certo. Então, se a gente pensar em fazer, em dar cabo nas nossas vidas, a gente vai entregar essa casa totalmente deteriorada. Então, a gente vai sair dessa casa deixando a casa em estado deplorável. O dono vai cobrar de nós, entende? Eu gostaria de deixar bem claro para aqueles que pensam em fazer um suicídio. A gente vai ficar com danos e a casa em pior estado. O Né? dono vai cobrar de nós. E aí, né? É que Então, não aguenta o sofrimento, né? E acho que vai ser um alívio, né? Mas na verdade não é bem assim, né? não é bem assim. O sofrimento aqui, ele é um sofrimento. Lá no outro lado, o sofrimento é muito, mas muito pior. Quem Uhum. não leu, se puder ler Memórias do Suicida, da Ivone Pereira, leia. É uma coisa terrível. Então, meus irmãos que estão pensando, desistam. Desistam disso. Procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Procure. Uhum. Procure É. a sua igreja. Procure, pelo amor de Procure Deus. ajuda, né? Procure Procure ajuda. ajuda enquanto é Uhum. tempo. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito bem, Marcos. Eu vi uma pergunta aqui que às vezes a Carol, a Natácia, às vezes ela tem dificuldade para dormir, o que fazer, né? Então, importante fazer atividade física, evitar a atividade física à noite para não atrapalhar o sono durante o dia ou à tarde, que ajuda a relaxar o corpo. Atividade física regular, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, isso ajuda a dormir. Evitar estimulantes à noite, né, como café, chocolate, chá preto. Isso atrapalha o sono da noite, né? E meditação também. Na internet tem no YouTube, você deve encontrar muitas aulas sobre meditação, que isso também ajuda a dormir, a pessoa relaxar. Mas se tiver uma frequência de insônia de mais de 3 a 4 vezes por semana, é importante procurar um profissional, um psiquiatra, para ajudar a avaliar melhor e ver se precisa de alguma medicação para dormir. Ok? Então é isso, né, Marcos? Mais alguma? É alguma... importante, é importante que. Doutor João, então, é, fiz aqui elaborei umas perguntas sobre os seus pacientes. Que é que o seu, como os seus pacientes estão se comportando diante desta pandemia? O que é que o senhor... É, eu tenho, eu tenho visto muitos pacientes desesperados, né, em crise de ansiedade. Tem paciente que tinha parado o tratamento da psiquiatria, estava bem, mas estou vendo muita recaída, né? Há 2 anos, uma hoje mesmo, voltou para o consultório teve uma recaída de preocupação, de ansiedade, medo de pegar o vírus, medo, preocupada com o vizinho que tem saído, as pessoas têm saído, não conseguindo dormir. Tem tido uma recaída de gente que não tinha, né? Nenhum transtorno, começou a apresentar devido a esse isolamento, né? Que não é fácil. Todo mundo mentalmente fica um pouco abalado e com aquele medo de pegar a doença. Tem gente que abre um quadro depressivo, né? E abusa do álcool, não quer mais saber da rotina diária da vida, só quer dormir, abusar de álcool, não quer mais se cuidar, né? Perde o sono, alteração do sono. E o medo de contaminação, né? Medo de algum familiar, algum parente se contamina. É um medo incessante. Então, nesse período, com certeza, a parte da psiquiatria aumentaram muitos casos e passando dessa pandemia,
vão ter ainda o transtorno do estresse pós-traumático que a gente fala, né? Que é uma reação ao estresse que está sendo. Por isso tem que tentar seguir uma rotina diária, mesmo em casa, seguir uma rotina de trabalhar, estudos, atividade física, alimentação saudável, né? Comer alimentos que melhoram a imunidade, né? Vitamina C, se cuidar, né? Da É, saúde para conseguir enfrentar essa pandemia que a gente não sabe quanto tempo vai vai durar. durar. Espero que pouco tempo, né? Mas temos que nos cuidar e preparar mentalmente para conseguir enfrentar esses meses, se for o caso, né? Esperamos que estejamos já no final, né? Mas ninguém sabe. Então, a fé, principalmente, né? Isso é importantíssimo para ajudar a saúde mental das pessoas conseguir superar essa crise, né? Querendo ou não, cedo ou mais tarde vai passar, né? Tudo passa, né? Então, Doutor João tem uma pergunta aqui, aham, é o que fazer quando fico impaciente durante o período de quarentena. O senhor responde ou eu? o que Eu acho fazer melhor, quando fica paciente? acho melhor o senhor, né? Eu posso responder. Então, a impaciência, o que fazer? Tentar meditar, relaxar, respirar fundo, Esse conversar não com pessoas que lhe tranquilizam, é que ele já falou. tentar ficar no lugar mais tranquilo, respirar, fechar os olhos, né? Isso aqui já Meditar, rezar também, se tiver falou. tendo alguma fé, rezar, orar. Isso ajuda a pessoa a tranquilizar os pensamentos. Mas se essa impaciência for constante, diariamente, quietação diária, tá quase todos os dias, semanalmente, tem que procurar um profissional da saúde, um psiquiatra para avaliar, e a psicologia também é importante para superar e melhorar o quadro e, e ficar mais tranquilo para nesses dias de quarentena, né? É uma situação difícil, atípica, né? É É, atípica. a gente realmente não, não, assim, é difícil, né? Não É, vou dizer a vocês que é fácil, não. Mas a gente precisa até fazer uma reflexão, porque e é um momento que até Deus colocou a gente dentro de casa para a gente fazer, tem um motivo, né? A é gente, tirando a gente daquele foco nossos credos, da correria, dos né? templos, né, Do da dia a correria, dia. é o motivo, a gente começa a entender que Deus quer a gente dentro da nossa casa. Para quê? Para a gente Isso. faça a reflexão, para que a gente pare e faça uma viagem interior, né? Reflexão interior. Essa é a oportunidade para que a gente possa entrar dentro de nós, Aí, fazer, né? e a Essa união, né? A união dos povos, das pessoas, né? Ficar mais unida para é se ajudar, principalmente nesse momento difícil, né? Que o difícil. mundo todo tá enfrentando, né? Que É. a saída é a união, né, das pessoas para enfrentar, né? Isso é uma... E a gente criar pontes, né? Ou seja, E, criar a ponte, sair da tristeza para a alegria, formar. Aí você, mas como você está me dizendo que eu tenho que sair da tristeza para a alegria? É claro, você tem que é, fazer é fazer ponte. Ora, da tristeza para a alegria. Ora, tem o futuro, não é só a tristeza. É, pensamento positivo, né? Ser otimista, né? otimista. Porque tem muita gente que é negativo, que fala, vai É, piorar, tende a piorar, mas não lembra, podemos ser assim.